Chegamos por aqui com mais uma edição do nosso podcast Pode Sim. E hoje estamos aqui com a nossa prefeita, Natália Bonavides, e o convidado de hoje é o médico infectologista Alexandre Mota, e vamos falar sobre saúde. A gente sabe que a atenção básica é uma parte de um sistema maior. E eu queria ouvir de vocês qual é a opinião de vocês a respeito deste assunto, que acaba sendo assim de grande relevância para a população. Oi, Ângela, obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Eu queria agradecer a presença de Alexandre Mota, que é uma pessoa que é uma grande referência nessa área de saúde, no debate da defesa do SUS, que é um sistema que atende a maior parte do povo brasileiro. E a gente tem que falar aqui sobre como o povo trabalhador da nossa cidade está tendo acesso à saúde. Tem uma história, Alexandre, que eu estou ouvindo em cada bairro que eu vou, em cada canto que eu vou, que é essa mesma. Um trabalhador, uma trabalhadora sair de casa 3 da madrugada, 4 da madrugada, levantar antes do sol sair, para ir para uma fila, para pegar uma ficha, para poder entrar na espera do atendimento da saúde. A gente está falando em 2024 da nossa população tendo que acordar de madrugada para ir a pé até uma unidade de saúde para tentar atendimento. Isso é falta de respeito, né, Alexandre? E de humanização. E de humanização. Na verdade, se você parar para pensar, pegando o gancho da tua pergunta, ou seja, esse sistema, que sistema é esse? Esse sistema é um sistema universal que garante acesso às pessoas, mas, do ponto de vista prático, ele tem uma série de gargalos. A atenção básica, ela é capaz de suprir 80% das demandas da saúde de uma forma geral. E como a atenção básica, ela acaba sendo uma espinha dorsal quebrada, você tem o sistema todo fragilizado em virtude da atenção básica não estar funcionando como deveria estar. E isso, do ponto de vista concreto, passa por vários elementos. A questão de você não ter um acesso fácil ao atendimento mais simples implica em complicações futuras das doenças que não vão estar controladas, né? Você pega o exemplo de hipertensão. Se o cara não consegue ir no posto verificar a pressão dele e tomar o remédio de maneira correta e ser avaliado pelo profissional dizendo se aquilo está bom ou não, óbvio que essa hipertensão vai criar um descontrole, óbvio que isso lá na frente ele poderá ter, por exemplo, um AVC. E aí quando você vai nos corredores do Valfredo, você tem as explicações por que as coisas não estão... Por que o corredor do Valfredo muitas vezes está cheio de paciente que não deveria estar, porque a atenção básica não funcionou. Exatamente. E a gente aí esbarra no número, né, que é a cobertura referente à população. O indicador da cobertura populacional em relação ao número de profissionais que estão disponíveis para atender essa população. Nos últimos 20 anos, Natal não tem contratado profissionais para essa equipe básica, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a cobertura em Natal que chega a 67%, enquanto João Pessoa, capital da Paraíba, vizinha, a cobertura é 95%. Natália, por que você acha que há essa discrepância? Olha, isso da falta da cobertura, né, é uma questão muito séria. Nós estamos falando de 1/3 da população de Natal. São cerca de 250 mil pessoas que estão fora de área, né? Que esse é o termo que se usa. O pessoal até, né, Alexandre, pergunta, eu não sou operadora de celular não, para estar fora de área. E é isso que acontece. 1/3 da população não tem aquela unidade de saúde que seja referência em um local próximo da sua casa para ser atendida. E aí essas pessoas vão ter que buscar atendimento longe da sua casa. Mas a gente está falando de uma cidade em que o sistema de transporte público não funciona, em que esses trabalhadores depois não têm como pegar um ônibus para ir para essa unidade fora da sua área e que o relato que a gente recebe todos os dias, em cada caminhada que a gente faz nos bairros é que eu não tenho dinheiro para pagar um Uber para poder ter acesso à saúde. Não era para ser necessário ter dinheiro para Uber para poder ter acesso à saúde. Mas o que acontece é que a cobertura é tão baixa, 1/3 da população desassistida, né, nas proximidades da sua casa, que é isso que está acontecendo. E nós temos um problema nessa questão, que é a má articulação que existe hoje entre o município com o Estado, com o governo federal, né? Eu vou te dar um exemplo concreto, né? Que na minha atuação como parlamentar, como deputada federal, nós conseguimos articular um recurso de R$2 milhões para a saúde de Natal, né? Articulamos isso com o Ministério da Saúde do governo Lula, enviamos todos os dados para a prefeitura, que bastava fazer um cadastro
para poder utilizar esse recurso. A prefeitura não fez e perdeu esse recurso, deixou de utilizar um dinheiro que ia ser aplicado em benefício da população. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para resolver problemas como esse é ter uma melhor articulação e integração com os outros entes da federação. E isso é necessário. É necessário e, na verdade, é fundamental, é essencial. O SUS, ele funciona de forma integrada. E a gente está hoje, com o governo Lula, tendo várias oportunidades. Nós vimos, por exemplo, nos editais que foram lançados para concorrer às obras do PAC, a oportunidade de cadastrar, inclusive, novas unidades de saúde. Se não houver essa integração, vai ser muito difícil resolver esse problema da falta de cobertura. E é por isso, Alexandre, que a nossa construção, né, a nossa proposta de governo, a nossa chapa que está concorrendo à prefeitura é a que tem melhores condições de fazer isso. É a que tem melhores condições de estar próxima do Ministério da Saúde, de estar próxima do governo federal para trazer recursos e investimentos em Natal que resolvam essa situação de 1/3 da nossa população fora de área. Tem uma coisa assim que eu acho interessante no que você está dizendo, é que é fundamental essa articulação. Mas é também fundamental que a prefeitura funcione. É fundamental que a Secretaria Municipal de Saúde ela consiga fazer o seu beabá. Enquanto você falava, eu estava vendo os dados que eu te exponho. O pré-natal, por exemplo, a cobertura é de 71%. Ora, pré-natal para sífilis e HIV. Isso é um elemento importante, ou seja, você evita que uma mãe adoeça nessa fase e, se adoecer, tratar, e você evita que uma criança venha a nascer com doença grave. Você pega cobertura citopatológica, que é um exame importante para as mulheres para detectar câncer de mama, 17%. Cobertura para pacientes hipertensos, 23%. Ora, o que é que está acontecendo? O paciente hipertenso ele não está sendo devidamente acompanhado, não está sendo devidamente diagnosticado, não está sendo devidamente tratado. E você pega diabetes, hemoglobina glicada, que é aquele teste mais simples, 15%. Esses números aí são os que a gente tem hoje na cidade, é isso? Esses números me foram passados e estão datados de 28 de maio de 1924. E me parece que referentes ao ano de 2023. Entendi. Referência a 2023. Então, significa dizer que, na prática, em algumas unidades, você tem médico, mas o médico é ligado à cooperativa e ele também não tem o vínculo, não tem digamos assim, a prática da estratégia de saúde da família. E, na prática, você tem equipes que estão eventualmente completas, mas que não funcionam como equipes de saúde da família. Isso que a Alexandre fala sobre a prevenção é a base, né? Porque é a unidade de saúde da família, é a unidade básica de saúde, essas unidades de saúde que são geridas pelo município, pela prefeitura, que cuidam da prevenção. E quando a gente fala de prevenção, a gente está falando, por exemplo, de um paciente com diabetes não chegar a uma amputação de um pé por causa de uma ferida, a gente está falando de um paciente que tem hipertensão não chegar a ter um AVC. A prevenção, ela faz com que aqueles problemas mais simples não porque não são doenças sérias, mas simples porque tem forma de controlar e conviver com elas. Previamente. Aqueles pacientes têm uma qualidade de vida melhor e não chegam ao agravamento, que o agravamento pode levar a situações de risco à própria vida desse paciente, né? E também a gerar custos mais altos Sem para a saúde. dúvida. Porque quando você pensa que esse paciente com diabetes vai precisar amputar um membro, já é uma questão ali que impacta na vida daquela pessoa, na família e também, obviamente, nos custos dos entes envolvidos. Esse paciente vai entrar na previdência pública porque ele não vai mais conseguir trabalhar. Esse paciente eventualmente faz uma insuficiência renal porque o rim dele foi deteriorado pela diabetes ou pela hipertensão. E veja, eram coisas que, se você controla lá atrás, você não chega nesse nível. E você não vai buscar, a nível de saúde terciária e secundária, a necessidade de tratar um paciente que você deveria ter tratado lá atrás. Por isso que no município, com a prefeitura, é que está a base disso tudo, né? As unidades básicas de saúde, a atenção básica à saúde é que fazem esse trabalho da prevenção, porque ninguém quer piorar de uma doença. Todo mundo queria que ali, no primeiro contato, tivesse as orientações corretas, né? O acesso às medicações corretas para aquilo não se desenvolver. Natália, isso passa pela profissionalização da gerência dos serviços de atenção básica? Isso é muito importante, né? A gente sabe que o SUS ele tem uma série de diretrizes e nós defendemos que quanto mais democratizados forem esses processos de gestão, para que quem estiver à frente de uma unidade tenha noções de administração pública, tenha noções de como gerir recursos, de como melhor acolher, como melhor estruturar uma unidade para o acolhimento, melhor vai ser para a população.
Alexandre, tem um tema que também tem sido muito dolorido, que é como estão as condições de trabalho dos trabalhadores da saúde. A gente vê como tem muitas regiões fora de área, a gente vê uma sobrecarga nas regiões que estão funcionando. E a gente vê uma ausência de concurso público há bastante tempo e as pessoas que trabalham hoje, elas vão ficando sobrecarregadas. Sobrecarregadas pelo número de atendimentos, mas também pelas condições. Cada UBS que a gente visita, que a gente entra, tem os mesmos problemas de infiltração, de infraestrutura, com coisas simples que, se tivessem sido consertadas, tivessem tido um reparo no momento em que foram detectadas, que nem na saúde, né? Isso. Não teriam se desenvolvido para as infiltrações. Então, esses trabalhadores estão trabalhando muitas vezes em salas com mofo, estão sobrecarregados com um número de horas, com tanto de atendimento, e muitos deles, na verdade, ficam com problema de saúde, né? De saúde mental, né? Por causa da sobrecarga e de tudo isso. A gente, infelizmente, recebe relatos de situação de assédio moral. Então, é um tema que a gente tem um olhar muito cuidadoso. A própria saúde dos trabalhadores da saúde, a garantia de condições de trabalho, né? De que os planos sejam respeitados. A gente tem na enfermagem, por exemplo, o piso ainda não sendo respeitado em relação à carga horária que eles têm no município de Natal. Então, é uma luta que por quem está trabalhando, mas também para que quem vai ser atendido encontre ali profissionais nas melhores condições possíveis de realizar os atendimentos. Esse tema da valorização dos servidores da saúde é fundamental. Na pandemia, muita gente falou isso, né? Mas a gente não pode só falar, a gente tem que ter ações concretas em defesa dessas pessoas que atuam salvando vidas, atuam cuidando da nossa população. E lembrar que as pessoas que trabalham num ambiente bom e que recebem o seu salário em dia e o seu salário digno, elas vão trabalhar melhor do que aqueles que não estão nessas mesmas condições. Perfeitamente. E, consequentemente, a população vai ter um serviço Claro, muito mais eficaz, mais eficiente e resolutivo. E resolutivo. Né? Em relação à reestruturação de serviço, eu gostaria de destacar um em especial, que é o da saúde bucal. Algumas unidades de saúde não têm esse serviço. O que vocês poderiam falar a respeito disso, Natália? O que a gente tem visto nas visitas é que é como se tivesse sempre uma coisa faltando. Né? Na unidade que tem as cadeiras de dentista, aí está faltando o profissional. Tem unidade que tem os profissionais lá esperando a cadeira do dentista que quebrou e ainda não teve reparo. Então, em muitas unidades, o serviço de atenção bucal, né, do dentista, de cuidar do sorriso das pessoas, né, que a gente quer que estejam cada vez mais presentes, em muitas unidades esse serviço fica ou falhando, ou só tendo em determinado dia, ou então não tendo. E é por isso que a gente fala dessa atenção a cada unidade de forma articulada. Tem problemas que tem em uma e tem em todas. Então, tinha que ter um sistema que permitisse que cada gestão notificasse aquele serviço que está sendo necessário e, de forma ágil, a prefeitura atendesse ao reparo dos equipamentos, ao reparo dos problemas no prédio, porque, senão, isso vai se acumulando, vai piorando e fica na situação que a gente vê hoje na maioria das unidades de saúde. A saúde bucal, ela é tão importante e cuida do sorriso da nossa população. E cuida da alimentação. Cuida da alimentação. Se você não tem dentes de maneira devidamente cuidados, você vai se alimentar mal. E, consequentemente, isso complica a sua própria saúde. De um modo geral. De um modo geral. Então, as pessoas ficam achando que ela não tem importância, mas ela é fundamental, né? Alexandre, em relação aos atendimentos, mais especificamente a populações específicas, como, por exemplo, a população idosa, a pessoa com deficiência, ao serviço que atenda equanimamente as populações de minoria, o que você teria a dizer a respeito desses serviços em especial? Bom, esses serviços, de uma forma geral, eles têm muita dificuldade junto à Secretaria Municipal de Saúde atualmente. E isso é mais um elemento de deficiência que a futura prefeita vai ter que enfrentar, né? A gente tem dificuldades no atendimento de idosos, a gente tem dificuldades com atendimento até para crianças, por exemplo, você não encontra oftalmologistas infantis, você tem uma série de vácuos no atendimento da prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, que são gargalos que acabam impactando no geral. Você acha que isso é má vontade? Qual seria a razão dessas Eu acho que é um conjunto de coisas. Assim, não é fácil você pegar alguns especialistas de algumas áreas, né? Você tem dificuldades até pela formação da maioria dos profissionais. E você, associado a isso, você tem um custo. Saúde é cara, saúde não é barata. Mas, no final das contas, apesar de saúde não ser barata, pior é a doença, né? Então, se você
imagina que a sociedade ela tenha um bom serviço de atenção e que as pessoas possam ter suas demandas atendidas da melhor maneira possível, no final das contas a prefeitura e o SUS como um todo acaba economizando. Né? Eu acho que não é só má vontade. Existe algo de incompetência, existe algo de digamos assim, deixar para lá, empurrar com a barriga, mas o que existe de concreto é uma necessidade que a população tem e que Natal pode mais e Natal precisa oferecer isso para as pessoas. Alexandre, e quando a gente fala do atendimento à saúde das pessoas com deficiência, aí a gente tem um capítulo à parte. A nossa cidade não tem espaços integrados de atendimento a, por exemplo, uma pessoa que precise de terapias específicas. A gente está falando aqui de pessoas com deficiência, de pessoas com transtorno, como o transtorno do espectro autista, e está sendo muito, muito duro a vida das famílias que têm uma pessoa com alguma dessas condições. Nós não temos, por exemplo, um espaço em que se tenha terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, uma série de terapias integradas e que atendam, por exemplo, as crianças, as adolescentes, as pessoas adultas que têm TEA, que muitas vezes, depois que uma pessoa com autismo faz 18 anos, ela fica praticamente sem acesso a nada, nenhum tratamento específico através da rede. E isso está causando uma sobrecarga nas famílias e principalmente nas mães, nas mulheres que cuidam. Eu queria aqui tratar de forma muito especial, trazer uma mensagem para as mulheres que são cuidadoras, para as mulheres que estão em casa cuidando de alguma pessoa idosa, de alguma pessoa com deficiência, de alguma pessoa com algum transtorno. Nós enxergamos vocês. A gente sabe que hoje é uma sobrecarga de saúde mental, de mulheres que às vezes não têm tempo de tomar um banho, porque todo o aparato que era para ter, né, de assistência no sistema de saúde, no sistema de assistência social, não existe hoje. Então, sobra tudo para uma pessoa em casa cuidar. E, em geral, uma mulher. Né? Em geral, uma mulher. Então, nós temos que cuidar das cuidadoras também. Elas que estão garantindo a vida de muitas pessoas hoje, elas têm que ser visibilizadas. Tem experiências acontecendo, fora do Brasil, inclusive, mas aqui na nossa América Latina, na Colômbia, das casas de cuidado, que são para aquelas pessoas que são cuidadoras irem a esse local e enquanto aquela pessoa de quem ela cuida tem uma assistência daquela própria instituição, ela pode fazer um curso, fazer uma terapia, praticar uma atividade física, ou seja, ter um tempo para ela, né, para ela resolver alguma coisa que precisa. Hoje essas pessoas estão abandonadas pelo poder público, né? Não só as pessoas que têm essas condições, mas as pessoas que cuidam delas. Essa é uma experiência que você gostaria de repetir aqui em Natal, por exemplo? Com certeza. É preciso cuidar de quem cuida, né? É preciso cuidar de quem cuida. Esse tema do cuidado é um tema que eu, como a única mulher que é candidata a prefeita, tenho uma responsabilidade enorme em trazer. Porque a gente está falando aqui não só do cuidado como afeto, mas do cuidado como a economia do cuidado. Vocês sabiam que se o trabalho não remunerado das mulheres que cuidam, que realizam atividades domésticas, enfim, que fazem parte... O PIB seria outro. O PIB seria aumentado em mais de 8%. Para vocês terem ideia da importância desse trabalho na economia do Brasil, mas é invisibilizado, é desvalorizado e, na verdade, essas pessoas são relegadas ao abandono. Nós temos a responsabilidade de trazer integração entre a assistência social, a saúde, as políticas de mulheres, as políticas de pessoas com deficiência, as políticas de pessoas idosas, para, juntando tudo isso, trazer a política municipal do cuidado. Nós temos essa proposta alinhada com a política nacional do cuidado, que está sendo debatida pelo governo Lula, para a gente trazer equipamentos públicos que tenham esse serviço, que hoje as mulheres às vezes dão conta dentro de casa sozinha, né, que ofereça serviços de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de fisioterapia, de psicologia, para as pessoas que necessitam desses cuidados e que a gente debata a inserção dessas mulheres na política de assistência. Muitas delas ficam sem renda, né, acabam interrompendo sua profissão, acabam deixando de trabalhar, acabam interrompendo seus estudos e a própria vida, né, de modo geral. A gente vai dar apoio a essas famílias, mas eu posso aqui dizer de forma generalizada mulheres, porque quase sempre são mulheres. Então, nós vamos estabelecer a política municipal do cuidado. Eu conversei recentemente com a ministra das Mulheres do governo Lula, a ministra Cida, e já pedi a ela, ministra, nós ganhando em Natal, eu quero que Natal seja o local onde vai ser implementado de forma modelo a Política Nacional do Cuidado, porque a gente vai fazer o nosso trabalho aqui com a política municipal. Vamos cuidar de quem cuida.
Alexandre, o que você gostaria de acrescentar a respeito disso? Precisa? Depois de tudo que ela disse? Acho que não. Vamos seguir então falando sobre transformação digital. A gente está falando de cuidado, a gente está falando de cuidados básicos e a gente também está falando de informática, de inteligência artificial. Como é que essas soluções podem se agregar ao serviço de saúde básica? O tema da tecnologia na saúde, ele é um dos que mais rápido evolui, né? Alexandre vai poder falar melhor disso, mas antes dele falar desse tema em relação às técnicas da saúde, eu queria falar sobre como o município está lidando com isso. Natal está defasado no tempo em relação à automatização, à inserção da tecnologia no serviço público. Você vê hoje que existem vários sistemas de gestão pública, de gestão das compras públicas, de gestão das faltas que tem em determinadas unidades, mas que hoje nada disso funciona em Natal. Até o próprio servidor público em Natal, às vezes, quando quer acessar um processo seu, um processo administrativo, alguma coisa que queira suas informações, os sites são muito desatualizados, né? E um dos maiores símbolos dessa desatualização, né, de como é defasada a Prefeitura de Natal atual, é esse exemplo de que os trabalhadores têm que ir de madrugada para pegar uma ficha. Eu não consigo me conformar com em 2024, a Prefeitura está submetendo as pessoas a ir sair de casa de madrugada, andando a pé, para pegar um pedaço de papel. Em 2024, quando quase todo mundo tem acesso a isso aqui, quando não tem, conhece alguém que tem, né? Um celular, uma forma de você se cadastrar. E eu não estou dizendo, Alexandre, que é para acabar o atendimento presencial. De jeito nenhum. Tem pessoas que não têm acesso à internet, tem pessoas que não têm acesso à tecnologia ou que preferem fazer a marcação presencial, mas o que não dá é para você impor uma forma que seja única, que é muito custosa. Então, o sistema de remarcação de consultas, ele funciona assim, indo a pé de madrugada pegar a ficha, porque a Prefeitura não quer que se saiba a real demanda de saúde da cidade. Porque quando você coloca um trabalhador nessas condições, a pessoa só vai procurar a unidade de saúde quando está nas últimas. Claro. Se você tiver mais ou menos, se você conseguir um remédio na farmácia, você vai preferir resolver de outro jeito, que não é o adequado, em vez de sair de casa de madrugada para pegar uma ficha. Então, na verdade, isso é também, além de uma falta de respeito, a intenção de não dar transparência. Porque na medida em que você conhece quem queria ter acesso àquele serviço, aí ficaria ainda mais nítido o absurdo que é o tamanho de pessoas, o tamanho do número de pessoas desatendidas. Então, é medida emergencial, né, para ser posta em prática já no início da nossa gestão, ao sistema de marcação de consultas. Mas não é só isso, né? Nós vimos na pandemia, a telemedicina evolui muito. E aqui que se faça um parêntese com muita responsabilidade, que nós não queremos dizer que todo tipo de doença, que todo tipo de assistência à saúde pode ser feita de forma por televídeo, não, né? Mas em alguns casos, sim, é possível ter acesso a um serviço como de telemedicina, de teleatendimento, principalmente levando em conta como é o sistema de transporte da cidade, como é a descobertura da assistência à saúde. Então, sim, como medida para ir amenizando os impactos da falta de cobertura, nós pretendemos adotar essa medida de forma gradativa, né? E nos casos em que se caiba. Esse tema é muito interessante porque eu acho que ele poderia contribuir muito para agilizar determinadas situações dentro da área de saúde. Quer ver um exemplo? Notificação. Você tem um caso de dengue em uma determinada cidade, numa determinada rua. Você preenche um formulário. Quem preenche? Alguém lá da unidade de saúde que passa, por sua vez, para outro setor. Nesse setor vai e se notifica ao Ministério da Saúde. Você poderia ter um app, você poderia ter um aplicativo onde você... O indivíduo da unidade lá detectou que aquele caso é um caso clínico de dengue, ele notificou via app. Depois você preencheria isso. Ora, na hora que eu tenho uma informação que na rua tal, do bairro tal, tem tantos casos notificados de dengue, o Fumacê vai lá. Sim. Os agentes de saúde vão fazer visitas domiciliares e você vai controlar aquele bloco, e aquela situação de descontrole, e você vai evitar que a doença se propague. Eu não sei se você sabe, Natália, mas temos uma situação onde aproximadamente 20 mil ultrassonografias estão por serem feitas atualmente na Secretaria Municipal de Saúde.
Aí o que é que significa do ponto de vista prático? O indivíduo fez, marcou, tem 1 mês, 2, 3, 1 ano, está marcado. E aí chegou a vez dele. Como não tem a notificação, como eventualmente naquela rede o agente de saúde não está coberto, o indivíduo não recebeu a notificação que a ultrassonografia dele está marcada para o dia tal. Ele perde. Então ele não é informado dessa data. Ele não é informado. Então, veja bem, tem uma série de coisas que você pode usar a tecnologia a favor da saúde. Para resolver coisas muito simples. Resolver coisas simples, agilizar atendimento. Marcação, não faz sentido você não ter marcação por WhatsApp ou por qualquer outro aplicativo de comunicação. Até porque para você se comunicar com uma unidade básica, o telefone fixo nem sempre funciona. E nem sempre funciona e nem sempre tem. E nem sempre tem. Eu trabalhei numa unidade de saúde, eu fiz... trabalhei na estratégia de saúde da família por 3 anos em São Gonçalo. E, assim, virei uma figura ímpar lá dentro de São Gonçalo, porque eu tinha 3 anos naquela unidade. A maioria dos médicos passavam 1 mês, 2, 3, 4. E, no final das contas, isso você acaba entendendo como funciona. E se você entender que você pode contribuir da melhor maneira, usando a tecnologia para agilizar o serviço, ganha a população, ganha a gestão e ganha você profissional. Quer ver uma outra coisa? Existem uns equipamentozinhos, uns relógios que você mede pressão e mede taxa de diabetes. Ora, se você coloca isso na mão do cidadão, você tem um custo? Tem. Mas qual é o custo do controle da diabetes dele? Qual é o custo do controle da hipertensão dele? E essa tecnologia, você pode dizer, bom, isso vai ter um custo para a prefeitura? Vai. Mas eu vou reduzir a necessidade desse indivíduo ir verificar a pressão na unidade, eu vou diminuir a necessidade dele verificar o HGT dele, que é a medição da glicose, e com isso eu vou torná-lo sócio, aqui entendido como partícipe, da solução do próprio problema. Então tem uma série de coisas que é possível pensar, né, para agilizar e qualificar esse atendimento usando a tecnologia. Você falou, Natália, na coisa da teleatendimento. Por que não pensar num sistema de teleatendimento para as consultas de especialistas? Porque, de fato, um dos grandes gargalos são as consultas dos especialistas. Você tem dificuldade, por exemplo, de marcar cardiologista. Você tem dificuldade de marcar o endocrinologista, tá certo? Para alguns indivíduos. Ora, na hora que você cria esse sistema e que permite com que o especialista possa atender via o seu consultório, onde for, aquele número X de fichas, eu vou dando um alívio nos gargalos que são fundamentais. Porque muitas vezes, eu estou dizendo isso pela minha experiência pessoal, eu atendi, mandava para o especialista, o doente chegava 6 meses depois. Né? Então, nem foi bom para mim, profissional, que encaminhei, precisava de uma resolução, mas muito menos para o doente. E para o cara que é especialista é uma dificuldade. Então, você criando os mecanismos de remunerar bem profissional, você já falou nisso, de você qualificar profissional, qualificar o serviço de uma forma geral, qualificar a gestão e permitir o bom uso da tecnologia em favor do sistema, em favor das pessoas, Natal vai poder ser diferente. E tem mais uma coisa nesse tema de saúde e tecnologia. Hoje no nosso município não se aproveita nenhuma produção de dados. Não tem dados nem sobre a economia da cidade. E em saúde, essa informação é fundamental. Por exemplo, você ter mapeado, como o Alexandre há pouco falou, você ter mapeado onde está tendo mais casos de dengue, não é bom só para a saúde, é bom para você saber que intervenção urbana pode ser feita ali. O que é que está tendo tanto caso de dengue ali? Isso. É terreno que está vazio, terreno baldio, que está cheio de coisa não cuidada, casa abandonada? Onde é que está tendo mais casos de diarreia? Como é que está o saneamento dessa área? Então, os dados da saúde, eles dizem muito sobre como é que está a vida das pessoas no lugar. E se forem rápidos, mais ainda. Exatamente. Não esperar 3 meses para chegar. Então, nós vamos fazer um sistema de estatística em saúde que vai usar esses dados, porque a nossa forma de trabalhar é com políticas públicas baseadas em evidências. Não é dessa forma desplanejada, no improviso, que a gente vê há tantos anos acontecer em Natal. Pessoal, a gente está se encaminhando para encerrar essa edição de mais um podcast Pode Sim. E eu gostaria de saber se vocês têm algum tema ainda mais que gostariam de destacar neste
assunto específico da saúde. Ângela, eu só queria trazer qual vai ser a nossa concepção de saúde, né, na próxima gestão. Nós temos um conceito ampliado de saúde, nós falamos muito aqui sobre as políticas específicas, mas a gente não pode esquecer que a política de saneamento básico importa para a saúde, a política de esporte e lazer importa para a saúde, a política de meio ambiente importa para a saúde, e a nossa intenção, o que está no nosso plano de governo é tratar esses temas integrados. Por isso que a gente vai trabalhar com políticas públicas baseadas em evidências, por isso que a gente vai valorizar iniciativas como as de esporte, que a gente sabe que é relação direta. Quando você tem a vida mais ativa, pratica mais esporte, você vai conseguir reduzir o risco de algumas doenças. Então, é tudo isso que a gente pretende integrar para ter uma cidade saudável. Saudável de corpo, saudável de mente, saudável de alma, que é mais fácil a nossa população ser feliz assim. Sem dúvida. Muito obrigada, Alexandre Mota, por sua presença aqui. Muito obrigada, prefeita Natália, pela obrigada, presença. Alexandre. Esperamos o dia 6 de outubro, né? Vai ser bom. Vai ser bom. E ficamos por aqui com mais uma edição do nosso podcast Pode Sim. Até a próxima.